Um dos meus grandes erros é quando eu comecei esse canal aqui no YouTube, de tentar ser alguém que eu não era. Eu sempre me dediquei muito aos projetos que eu estive, sempre tive muita ambição de ajudar as pessoas, desde a época de faculdade. Se você não me conhece, eu sou o Jonatas e a partir de hoje eu quero gravar mais esses tipos de conteúdo, porque eu acredito que a minha grande missão aqui é ajudar pessoas, famílias a se libertarem e se desprender daquilo que acaba aprisionando elas. Então, antes de entrar nesse conteúdo, eu quero que vocês entendam que eu estou fazendo uma relação disso com a minha história para fundamentar tudo aquilo que eu acredito que vai funcionar daqui para frente no marketing digital. E talvez você seja um profissional liberal, advogado, médico. Existem muitas pessoas que acabam me acompanhando nas redes sociais, conversando comigo ao longo dessa jornada que eu me conectei. E eu acabei percebendo uma coisa, que eu sempre tive muita facilidade de se conectar com pessoas que eram mais velhas do que eu, desde a época de faculdade. E hoje eu entendo que essas pessoas, elas gostam de um conteúdo mais verdadeiro. Um conteúdo menos, digamos assim, entre aspas, menos agressivo. E é por esses motivos que eu quero me conectar com você. Por aquilo que realmente eu acredito que seja fundamento, não aquilo que, de certa forma, é passageiro, que é ilusório. Então, em 2017, quando eu quis começar no marketing digital, 2016 para 2017, eu pensei, cara, quero começar a produzir um conteúdo e a única coisa que eu pensava era ter um shape foda para produzir um conteúdo fitness. Eu já tinha essa visão naquela época, porque eu observava que grandes youtubers nos Estados Unidos tinham muito sucesso nessa área. Então eu acabei comprando um curso, deixei de lado uma grande referência de mercado e comprei um curso mais barato. E eu acabei me endividando bastante, porque aquele treinamento ele soava mais atrativo. Mas no final das contas, o que a pessoa ensinava era vender os produtos dela e a produzir conteúdo de uma maneira que, naquele momento, eu não acreditava que era para mim. Porque era um conteúdo que... A linha do que ele ensinava era um tipo de conteúdo que deveria de viralizar a qualquer custo. E eu não acreditava que isso combinava comigo e eu não estava disposto a fazer aquilo para vender algum conhecimento. Então eu era um estudante praticamente sem bagagem. Eu tinha muita bagagem de vida, mas eu não tinha coisas de fato para ensinar para pessoas mais velhas que eu, ou ao menos eu pensava dessa forma. Hoje eu penso de uma forma mais diferente, né? Depois de ter evoluído, trabalhado com muitas empresas, de lá para cá, acabei evoluindo esse pensamento. Então os anos se passaram, eu vi toda essa questão de ostentação, eu já tinha muito resultado no digital, nas minhas empresas, naquilo que eu fazia. E acabei tendo um certo sucesso, sim, o que para uns é muito, o que para outros é pouco. Mas, e mais uma vez, eu me travava de produzir conteúdo porque naquela época eu via que o digital ele tinha virado só ostentação e acabei me fechando de novo. E hoje eu vejo que, sendo bem sincero com vocês, a minha verdadeira ostentação, meu verdadeiro sucesso é ver a minha família bem, ver as minhas filhas crescendo,
ver a minha esposa bem sem precisar trabalhar, fazendo isso por uma questão de opção, atendendo as alunas dela, as mentoradas. E essa aqui é a grande reflexão que eu quero deixar aqui. E traçar um paralelo com aquilo que verdadeiramente eu acredito que funcione, aquilo que foram os 5 principais problemas que eu vi de alguém que era muito criativo. Então, ser muito criativo, às vezes, no digital, ele pode ser um problema, porque você acaba esquecendo dos fundamentos, daquilo que te faz obter resultado. E eu falo isso porque eu já vi diversas empresas nascerem, ter muito potencial, e deixar de fazer aquilo que trouxeram elas para aquele sucesso e acabar quebrando porque elas achavam que não era mais o bolo que era importante, que era o chantilly. Então acabavam querendo criar uma Ferrari, enquanto que não estavam preparados nem para criar um carro. Cresceram rápido demais, não se estruturaram e acabaram quebrando. E dessas lições que eu tive, eu não quero que vocês precisem passar por isso. Então aqui eu selecionei 5 principais problemas de quem são pessoas criativas no digital e por que isso pode afetar vocês assim como me afetou por anos. Nos últimos 5 anos eu obtive resultados muito bons nas minhas empresas, em projetos que hoje eu já não sigo mais da mesma maneira. Eu acabei agora mudando muita coisa, trazendo muita coisa nova para 2026 e tá aqui eu falando de não ser tão inovador, mas com uma diferença única. Dessa vez, apostando muito naquilo que eu verdadeiramente acredito, não só na ideia dos outros. Então, esse daqui é o pilar geral que eu quero trazer para vocês. Apostem em vocês, nem que isso leve anos. Não guardem os sonhos de vocês por causa de medo, porque vai chegar um momento que no final da vida a gente vai se tocar que aquelas pessoas que nos criticavam, elas nem estão mais aqui. Então, acaba que o custo-benefício de você deixar de fazer as suas coisas, ele não vale muito a pena e não é muito inteligente. O mais inteligente que a gente tem a se fazer é arriscar, é ter uma vida, assim, que a gente ganhe muito dinheiro, que a gente dê a real importância do dinheiro que ele tem, mas não colocar isso como um objetivo último da nossa vida. É tão melhor ganhar dinheiro com aquilo que é a nossa zona de genialidade, como eu sempre falo, do que ganhar dinheiro a qualquer custo. Então eu sou o tipo de pessoa que, de certa maneira, eu acredito que a maneira com que você faz o dinheiro diz mais sobre você do que você pensa. E tem muitas pessoas que nem sequer chegam nesse ponto. Então aqui hoje eu estou falando com pessoas, com profissionais liberais, pessoas que têm habilidades reais no mundo real, que construíram algum tipo de resultado, querem trazer isso para o digital ou já trouxeram isso para o digital, já têm resultado, mas querem mais, querem extrair isso de uma maneira mais clara, sem se tornar um robô. Então, não ter consistência naquilo que sempre te trouxe resultados. Então, esse foi um grande problema meu. Por muitos anos, eu não tive consistência nas principais ações que me trouxeram resultados. Ou eu iniciava e parava logo. Então, um exemplo disso foi quando eu tinha minha assessoria para imobiliárias. A gente tinha criado um produto muito bom, que ajudava os corretores de imóveis a atingir um determinado resultado com venda de imóveis. E esse produto, ele performou muito bem no mercado naquele momento e a gente parou, sem nenhum motivo, sem nenhuma razão, por a gente pensar que deveria de colocar outro projeto para rodar. E foi um erro.
foi um produto que trouxe muito resultado e que não tinha um motivo para a gente parar e a gente parou. E naquela época, obviamente, a gente não dependia disso para sobreviver. A gente tinha uma empresa consolidada que atendia imobiliárias. Essa empresa ela possibilitou que eu me conectasse com mais de 80 empresários em questão de 1 ano e meio. Isso por baixo de consultorias que eu dei para outras imobiliárias. Fora as consultorias que elas não se transformaram em negócio. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque, bicho, eu acompanhei muito problema de muita empresa e eu acredito que eu posso trazer essas experiências para vocês. E no momento que você não tem consistência nessas coisas que te traz o 80-20 do resultado, o que acontece é que você não consegue melhorar. Você não consegue ter uma melhoria contínua nos seus produtos, você não consegue melhorar o seu atendimento ao cliente, o seu marketing, o seu time de vendas, e isso acaba gerando outros problemas mais graves dali para frente. Então, o segundo problema que eu vejo é você ter uma empresa relativamente pequena com muitos produtos e não ter acertado uma oferta ainda. Então, ter muitos produtos significa que você vai ter que ter muita gestão desses ativos. E isso não necessariamente significa que você vai ter mais resultado. Na verdade, o poder está no foco. Eu acredito muito nisso, porque eu já vi empresas relativamente robustas que tinham muitos produtos, porém o 80-20 da parada dependia de 1 ou 2 produtos e aquilo ali saía do foco, aquela oferta saía do foco, de novo, sem nenhum motivo. Não estavam pautados em dados. Então, isso acaba gerando uma desordem dentro da equipe, acaba gerando uma desordem no calendário de vendas, acaba gerando vários problemas com essa desordem. E um desses problemas óbvios é que o número de venda começa a cair, você começa a se conectar menos com a sua audiência, porque é muito tipo de oferta diferente a todo momento. E existem estratégias que a gente utiliza isso para driblar esse fator. Porém, essas estratégias que a gente utiliza, elas eu acredito que são para empresas que têm um nível de maturidade um pouco maior, que já dominaram o básico do básico. O terceiro grande problema é que eu vejo que as pessoas não entendem de fato a fundo a sua audiência. E por isso que elas não conseguem se conectar. No momento que eu falo aqui que eu tive problemas na minha vida, que eu passei por vários obstáculos ao longo dos anos para estar produzindo esse conteúdo, de alguma maneira eu consigo me conectar com você, porque não que eu tenha scriptado esse vídeo, porque esse daqui não está sendo um vídeo totalmente scriptado. E a forma que eu estou tentando me conectar, ela é genuína. E as pessoas elas não tentam mais se conectar de uma forma genuína com outras, e isso acaba perdendo uma coisa chamada propósito. E quando você perde essa coisa chamada propósito, quando você não tem essa conexão com a sua audiência, isso é um grave de um problema. Porque no momento que você não consegue se conectar, o seu projeto não anda mais, as pessoas não querem mais estar perto de você. Então, a grande solução que eu vejo aqui desse ponto é entender a fundo, de fato, as pessoas. Então, toda vez que entrava um cliente dentro da minha assessoria, a gente colocava uma reunião proposital antes de iniciar o projeto para que eu pudesse fazer um diagnóstico aprofundado da empresa dele, com uma visão muito personalizada. Por quê? Porque eu queria que ele se conectasse de fato com a minha empresa, porque ali na frente eu sabia que ambos teriam um resultado que ele seria construído através de algo sólido, não de algo efêmero, de algo passageiro. Então, esse nível de personalização que acabou fazendo com que eu tivesse bons resultados quando comparado na média de mercado. Então, querer seguir tendências a todo momento.
essa, como eu falei para vocês, foi uma grande coisa que me atrapalhou por muito tempo, porque eu sempre tive um olhar muito do que as pessoas estão fazendo e acabava esquecendo um pouco de olhar para dentro. Então, esse olhar externo de seguir tendências a todo momento, não que a gente não deva de fazer análise de mercado, não que a gente não deva de fazer pesquisa de audiência, a gente também não precisa ser ignorante ao ponto de não olhar para esses outros fatores. Mas o que eu digo é, a gente não pode viver uma vida atrás dessas coisas, porque assim a gente perde, eu acredito que é aquilo que diferencia a gente do mercado, que é a nossa identidade. Então, eu me via num caminho onde é que a minha identidade ela havia se perdido, pelo fato de a todo momento eu querer seguir tendência. E quando a gente quer seguir tendências, acontece um outro fator. A gente nunca é bom quanto aquelas pessoas que produzem aquele determinado tipo de conteúdo ou que fazem aqueles tipos de promessa. Então, no final do dia, eu prefiro vender menos, seguindo menos tendências, tendo os meus valores intactos, não precisando mentir, porque no final do dia eu sei que as pessoas que eu vou atrair com a minha comunicação são pessoas que acreditam nas mesmas crenças, nas mesmas coisas. E se são pessoas que acreditam nas mesmas crenças, nas mesmas coisas, são pessoas que não vão gerar problema para mim. Na verdade, elas vão estar preocupadas com gerar mais resultado para elas e para a família delas. Então, ter esse afastamento de tendências, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês. Uma das coisas que existem hoje muito na internet, que as pessoas fazem de tudo e mais um pouco para viralizar. Então, sempre estão metidas em tretas, xingam abertamente outras pessoas e, cara, eu, sinceramente, assim, eu não acredito nesse tipo de conteúdo, porque eu acredito que aquilo que vem de ruim é muito maior do que, no final do dia, aquilo que vem de bom. E, para mim, dormir com a cabeça em paz é o que conta mais. Para vocês verem que eu não está scriptado esse negócio aqui, né? A gente estava falando de tendências e eu acabei desenvolvendo aí uma linha de raciocínio muito louca, muito diferente. Mas que de certo ponto de vista, vocês vão me falar aqui, já curte, comenta e compartilha, se está te ajudando esse conteúdo. Comenta se faz sentido isso que eu estou falando aqui. Só para eu saber se eu não estou muito preso na minha nave aqui, no meu mundo particular. Então, após o pequeno sucesso, as pessoas começam a contratar demais. E isso daqui acaba fazendo com que, se você não tem um nível muito bom de entendimento daquilo que você está fazendo, você vai crescer de uma forma muito desordenada. E isso é um dos grandes motivos que quebram empresas no Brasil. Então, eu acredito que não exista um grande benefício em crescer de uma forma tão rápida, sendo bem sincero. Eu acredito que sim, em alguns momentos da vida a gente vai ter que dar o sprint, a gente vai ter que dar o sangue, mas sair contratando sem saber o que está fazendo, que é o ponto que eu estou querendo dizer, não ajuda de nada. As pessoas acham que por ter mais pessoas do lado dela, as coisas vão se resolver. Simplesmente vão se resolver. E não é bem assim. Quando a gente empreende, a gente entende que para alguém performar dentro da nossa empresa tem que haver uma cultura mínima, tem que ter mínimos processos. Você, quando eu me refiro a empresas digitais, né, a gente sabe que o 80-20 da parada ainda é conteúdo. Então você, como expert, como especialista, você tem que estar disponível a produzir conteúdo. Não é porque você contrata um social media que agora a área do conteúdo é dele. Não! Você que é o líder dele. É você que tem que liderar essa área. O social media, ele está ali mais para organizar a sua agenda e te dar mais clareza daquilo que está performando do que qualquer outra coisa.
que inclusive que eu acho que é um dos grandes investimentos daqui para frente das empresas digitais, é em investir em equipe boa de conteúdo. Na verdade, sempre foi, porque no mercado que cada vez está mais competitivo, o conteúdo cada vez mais vai ser um diferencial. E lá no meu Instagram, no @euSouJonatas, eu falo muito do paradoxo do conteúdo. Já criei Reels, falo disso nos stories, de como quando você cria mais conteúdo e entrega verdadeiramente aquilo que você acredita, como que isso faz com que você venda mais. Então, eu acredito nisso, que após o seu pequeno sucesso, você não pode se impressionar com isso para também não crescer de uma forma desordenada e não criar um problema maior. E geralmente, quando você cria esse problema maior, por estar crescendo de uma forma desordenada, você acaba caindo em algum desses outros erros aqui. Um deles é não fazer aquilo que sempre te trouxe os resultados, que foi o primeiro ponto que eu falei, e assim vai virando uma bola de neve, vai virando um ciclo vicioso. Então, o resumo geral que eu quero trazer aqui para vocês o fundamento, ele nunca vai deixar de funcionar. E todas as vezes que vocês estiverem fundamentados em princípios, vocês não vão cair nesses erros. Talvez tenham outros erros que eu nem tenha percebido, porque eu organizei esse vídeo agora há pouco, e me deu no coração de gravar também, que eu acredito que é um vídeo que vai ajudar muitas pessoas. Sempre voltem para o fundamento da parada. O básico bem feito é o que funciona, é o que vai continuar funcionando daqui para sempre, porque é pautado em princípios. E é isso que eu quero deixar de mensagem final para vocês. E se vocês, de alguma maneira, quiserem trabalhar comigo, se vocês, de alguma forma, não têm um método ou querem reestruturar o seu método, os links aqui estão abaixo. Entre ali nos links, dá uma investigada no que eu estou falando. Tem o mapa da construção de métodos, que eu acredito que ele está disponível aqui abaixo na descrição também. Então, dê uma investigada nesses links para ver se a gente consegue se conectar de alguma maneira. A gente se vê no próximo vídeo.